Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria a memória de São Francisco de Sales, um bispo e doutor. Nós devemos muito a São Francisco, porque a nossa arquidiocese foi evangelizada pelos salesianos, né? São Francisco de Sales, São João Bosco. Então, graças a esses grandes homens, nós temos hoje a nossa arquidiocese. E São Francisco de Sales é aquele santo que conhece a profundidade do coração de Deus e conhece a profundidade do coração do ser humano. Ele que viveu tão pouco, relativamente, assim, né? Quando nós pensamos um santo, nós pensamos que morreu com 70, 80 anos, 55 anos, o homem morre. Mas então quem foi Francisco de Sales? Ele nasceu entre o século 16 para 17, de uma família relativamente cristã, só para nós nos localizarmos, né, entre Itália e França. E ali nasceu ele, o primeiro de 13 irmãos, né? Não tem, né, pouca miséria não. Vai ter filho, vamos ter bastante filho. Esse negócio de ter 1, 2, não. Foram 13 irmãos. Ele, então, ali teve a formação, né? Uma boa formação. E o seu pai queria que ele fosse, já que era o primogênito, que ele ficasse responsável por toda a família. Então, queria que o menino tivesse uma profissão. Mas o menino, desde criança, quando ia para a igreja, sempre tinha um quê de diferente, porque gostava de rezar, gostava de ajudar as pessoas, principalmente os pobres. Mas o seu pai queria que ele, então, fosse advogado. Ele, para obedecer ao pai, cursou direito, na época, direito civil e canônico, com boas notas, voltou para casa, né, o pai feliz, mas ele queria se tornar sacerdote. E aqui nós vemos de que um homem que sempre aprendeu a fazer a vontade de Deus. Porque desde o início ele queria ser padre, mas o seu pai não queria. Então mandou ele estudar. Mas antes ainda de entrar no seminário, Francisco de Sales começou a ter um grande drama. O drama
né, na época de que existia ali uma predestinação. O mesmo drama que aconteceu com Lutero, Francisco de Sales também teve. E é interessante, né, só para nós entendermos o que é isto, o drama da lei da predestinação, de que Deus escolheu alguns para ser salvo e outros para ir para o inferno. Nós sabemos muito bem de que se nós formos para o inferno, é culpa nossa. Se nós formos para o céu, é graças a Deus. Esse era o drama do coração deste homem. Francisco de Sales, Lutero. E Lutero, já que ele não conseguia resolver isso, ele então, né, abandonou a igreja. Diferente, Francisco de Sales, nesse grande drama de: e agora? Eu vou ser salvo? Eu não vou ser salvo? O que vai ser da minha vida? Bento XVI, na catequese sobre São Francisco de Sales, vai responder, e vou ler na íntegra para vocês, o que ele, tendo esse grande drama sobre a sua salvação, foi na igreja dos dominicanos e ali rezou. Diz ele ao chegar na igreja: aconteça o que acontecer, Senhor, vós que tendes tudo nas vossas mãos e cujos caminhos são justiça e verdade, independentemente do que tiverdes estabelecido ao meu propósito, vós que sois sempre juiz justo e Pai misericordioso, amar-vos-ei, Senhor. Amar-vos-ei aqui, ó meu Deus, e esperarei sempre na vossa misericórdia, e repetirei sempre o vosso louvor. Ó Senhor Jesus, sempre serei a minha esperança e a minha salvação na terra dos vivos. O homem não estava mais preocupado, isso aqui é uma oração sincera. Senhor, se o Senhor permitir que eu seja condenado ao inferno, mesmo assim eu te amarei. Me dê a graça. Se eu não sei se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, dai-me a graça de te amar aqui na terra então. Eu quero te amar aqui na terra. Um coração sincero. Vejam de que ali ele viu o coração dele, um coração pecador também, mas o coração de Deus, que é justo, Pai, misericordioso. Dai-me a graça de te amar aqui na terra. Amar-vos-ei, Senhor, com tudo aquilo que tenho aqui na terra. E ele então, depois que ele faz essa oração, o drama é resolvido no coração dele, na vida dele. Diz alguns biógrafos que parecia que ele tirou uma montanha das costas e agora ele estava livre, se sentindo tão leve. De fato, né? Imagine uma oração de abandono que esse homem não tenha feito ali na igreja dos dominicanos. Tanto que um dos livros, né, o abandono à providência divina, se você pegar todo o conteúdo, é São Francisco de Sales. Porque ele aprendeu a viver o abandono a Deus. Então, dali começa verdadeiramente a vocação desse grande homem. Então, Francisco de Sales, que resolveu o problema interior da sua alma, falou para o pai que ia ser sacerdote. E foi. Foi sacerdote, depois bispo, mas no seu sacerdócio, o homem, ele tinha um zelo e um cuidado pastoral incrível. Tanto que hoje, nós, enquanto igreja, aqui na paróquia, os que irão escutar essa homilia, que estão assistindo, poderíamos suplicar a Deus a graça para todos os bispos
pela intercessão de São Francisco de Sales, o mesmo desejo, o mesmo ardor missionário para a salvação das almas. O homem não tinha, dificuldade nenhuma de se entregar inteiramente para a salvação de uma alma. Tanto que, enquanto sacerdote, foi mandado para uma cidade que era predominantemente protestante. Chega lá, o homem foi celebrar a missa, só tinha uma mulher, uma velhinha, uma senhorinha. Toda a homilia que ele tinha preparado, ele ia fazer somente para aquela uma pessoa. Mas ele foi feliz, porque era a salvação de uma alma. Alma por alma. Ele quis se entregar. Não é para uma grande multidão, era corpo a corpo. Então ele, como sacerdote, começou então a escrever, pequenos escritos, porque tinha que converter os protestantes. Tinha que fazer com que aqueles protestantes também resolvessem o problema da predestinação, desejassem a santidade. Aqui era uma época onde as pessoas não pensavam que seriam santas, que a santidade não era para elas. A santidade é para todos. Então ele, que agora viu que a santidade é para todos, ele tinha que fazer com que as pessoas se convertessem e desejassem a santidade. Então começou a escrever, e com a ajuda de algumas pessoas, colocava os panfletos na casa das pessoas, para que elas conhecessem. Depois viu que isso dali, ele continuava escrevendo, e uma pessoa falou: por que você não pega tudo isso e constrói um livro? Hoje, com a graça de Deus, nós temos esse livro, A Introdução à Vida Devota, Filoteia. Uma introdução para ali começarmos a vida de intimidade com Deus, a ter ali uma direção espiritual. Então, aqueles que querem conhecer São Francisco de Sales ou querem começar a vida espiritual, comecem a ler a Filoteia, a alma que ama a Deus, a introdução à vida devota. Depois dali, ele foi mandado para ser bispo, com o mesmo desejo: salvar as almas, converter e salvar. Dali, evangelizando, tendo um amor pelas pessoas, porque via o coração delas e queria demonstrar o coração de Jesus, conheceu uma mulher viúva, mãe de 4 filhos, e começou a dirigir aquela alma. Joana Francisca de Chantal, depois Santa Joana Francisca de Chantal. E dali fez uma congregação da visitação ou visitandinas, E ali ele ajudava essas irmãs para que elas crescessem no amor e fossem testemunha do amor de Deus. O homem ali depois escreve um tratado, o Tratado do Amor de Deus. Morre com seus 55 anos, mas as irmãs que ali viam as palestras dele, pegaram e compilaram um livro, Hoje, nós temos ali também as palestras íntimas de São Francisco de Sales, que as irmãs pegaram. Então, este grande homem, que conheceu o coração de Deus, quis transmitir o amor de Deus para conosco. Isto é para nós um grande desejo, é para cada um de nós o grande desejo para a santificação.
O amor de Deus veio até nós. E para que o amor de Deus veio até nós? Para que aqui nós tivéssemos somente esse amor conosco? Não. Para ir testemunhar. Gente, em uma época onde nós estamos inquietos, preocupados e algumas pessoas até mesmo desejando o mal das outras, celebrar São Francisco de Sales é lembrar que todo ser humano precisa se converter e precisa ser santo. Se não é, é por causa que ainda nós não estamos amando essas pessoas. Porque nós somos egoístas. Nós queremos somente a nossa conversão e a nossa santificação. Mas o amor de Deus veio até nós para uma coisa, para converter e fazer com que nós suplicássemos a conversão de todas as pessoas. É triste quando nós vemos e andamos aqui no nosso bairro. Quantas e quantas pessoas longe do amor de Deus, longe da igreja, longe de desejar a santificação, o céu. Aqui, né? Olha os bancos dessa igreja. Só fica lotado em solenidade e domingo. Quantas pessoas precisam conhecer o grande amor de Deus? São Francisco de Sales conheceu e ali quis transmitir. Alma por alma. Diz um biógrafo de que o serviço de um bispo, né, é salvar alma por alma. Nós deveríamos ajudar os nossos bispos. Tanto que sacerdotes, colaboradores dos bispos, rezem por eles, para que assim também tenham o mesmo desejo, alma por alma. Salvá-las. Eis a vocação desse homem. O homem que trabalhou tanto para divulgar o amor de Deus. Peçamos, meus irmãos e irmãs, essa mesma graça que São Francisco de Sales teve de conhecer os dois corações, o coração de Deus, o coração do ser humano, e ali, vendo o desejo de santidade. Na época que ele vivia, né, o desejo dos protestantes, né, e como é até hoje, é de fazer discussões com todos os católicos. Então, começam a fazer perguntas, e quando a pessoa começa a responder, começa a fazer outra pergunta para ali fazer com que a pessoa fique irada e não queira mais dialogar. Uma vez, levaram um protestante até São Francisco de Sales e começou a interrogar, e respondendo. De repente o protestante chegou e falou: "Você não vai ficar com raiva de mim?" "Mas por quê? Por que eu vou ficar com raiva de você?" "Eu tenho que ter amor para com você. Eu tenho que ter misericórdia. Mesmo se você arrancasse um dos meus olhos, o outro eu iria olhar com amor e misericórdia." A bondade de Deus através desse homem é incrível. Ele convertia muito mais com uma gota de mel do que um barril de azeite as pessoas. E quanto nosso Senhor tem sido generoso para conosco, nos amando, tendo paciência conosco. E nós, com as pessoas, né, mais rígido do que tudo. Supliquemos a conversão dos nossos corações. Supliquemos a conversão dos corações dos nossos irmãos e irmãs. Supliquemos a conversão dos bispos e dos sacerdotes, para que tenham o mesmo amor que teve São Francisco de Sales. O amor a Deus. Amar-vos-eis, Senhor,
independentemente de tudo, em todos os lugares, em qualquer circunstância, amar-vos-eis, Senhor. São Francisco de Sales, interceda por nós, juntamente com a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.